Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Já o dia nasceu novamente, supliquemos orando ao Senhor, que nos guarde do mal neste dia e por atos vivamos o amor. Ponha freios à língua e a modere, da discórdia evitando a paixão. Que nos vele o olhar e o defenda da vaidade e de toda a ilusão. Sejam puros os seres no íntimo, dominando os instintos do mal. Evitemos do orgulho o veneno, moderando o impulso carnal, para que no final deste dia, quando a noite em seu curso voltar, abstinentes e puros possamos sua glória e louvores cantar. Glória ao Pai e ao seu unigênito, e ao Espírito Santo também. Suba aos três o louvor do universo, hoje e sempre, nos séculos. Amém. Meu irmão, minha irmã, 7 de setembro, 22ª semana do tempo comum. Estamos rezando neste dia, de modo especial, pela pátria, pelo nosso país, rezando por aqueles que nos governam, pedindo ao Senhor que conceda sabedoria, discernimento, para bem conduzir, para bem governar esta nação que nasceu à sombra da Santa Cruz, esta nação que se sustentou e se sustenta pela força da Santa Eucaristia. Peçamos a Nosso Senhor que sempre proteja o nosso país, sempre nos sustente, sempre nos conduza. Peçamos a Nosso Senhor que nunca permita que nosso país seja tragado por aquilo que nós vemos em tantas situações. Peçamos a Nosso Senhor por tantas realidades que a gente se preocupa, nos dá medo, que nos faz pensar, refletir. Peçamos a Nosso Senhor pela nossa pátria. Peçamos a Ele que nos livre da aprovação do aborto, de tantos outros projetos que não correspondem com o Santo Evangelho, com a palavra dele. Que Nosso Senhor sempre nos conduza aqueles que nos governam, dando sabedoria, prudência e santo temor. O Evangelho proposto para o dia de hoje é Lucas capítulo 5, versículos de 1 ao 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastassem um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão Pedro respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes.
Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram um sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, o milagre da pesca abundante, ou a pesca milagrosa, como nós conhecemos. Meditemos nesta palavra. No versículo 1, nós ouvimos que a multidão apertava-se ao redor de Jesus para ouvir a palavra de Deus. A multidão sedenta, a multidão faminta da palavra de Deus, querendo ouvir, querendo alimentar-se, querendo escutar, acolher a palavra de Deus. Ainda hoje é assim. Quantas pessoas, há uma sede muito grande da escuta da palavra de Deus, o desejo de ouvir a voz de Deus. Depois, a ordem que Jesus dá a Simão: avança para as águas mais profundas, lançai vossas redes para a pesca. Os discípulos haviam trabalhado a noite toda e nada tinham pescado. Mas Pedro responde: em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Por ter escutado a tua palavra, por ter ouvido o teu pedido, por ser uma ordem tua, lancemos as redes. E quando lançam as redes, quão grande foi a surpresa. Quase se rompiam, quase não conseguem puxar. E ali acontece um milagre, um milagre. E vejam como é bom contemplar esta realidade, como é bom contemplar esta ação de Jesus, esta atitude, e como é interessante a reação dos discípulos. A reação dos discípulos, porque hoje esse evangelho que nós ouvimos narra para nós os inícios. Na verdade, nós estamos aqui no começo da história dos discípulos e da relação deles com Cristo, do encantamento deles com a sua pessoa, do apaixonamento dos discípulos para com a pessoa de Jesus, da coragem deles de deixarem tudo, do desafio de começar uma nova aventura ao lado de Jesus. E prestemos atenção, a palavra de Cristo tem poder para nos levar do início até um final seguro e pleno. Assim como aconteceu com Simão Pedro, com todos os outros. Recordar, por exemplo, quando nós olhamos para este texto, recordar os inícios, tira de fato esse medo, a monotonia, o cansaço, o peso dos anos, a fadiga das renúncias, a amargura das decepções. Quando nós olhamos para esse texto e a relação dos discípulos, como é interessante
a coragem, o que a palavra foi gerando no coração dos discípulos. Isso nos dá também uma certeza, isso nos dá também uma clareza e uma força muito grande para nós, discípulos de Cristo deste tempo. Lá no versículo 8 diz assim: ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. Pedro espantado, Pedro assustado, Pedro admirado com o que acabara de ver. Consciente da sua pequenez, consciente do seu pecado, da sua fraqueza. E ali, Jesus, diante da atitude de Pedro, olha para ele e diz: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. O medo que nos atrapalha tanto, o medo que nos impede tanto, o medo que trava tanto a nossa missão. Peçamos a Nosso Senhor que nos dê coragem, que nos dê força, que nos dê ânimo, que não nos permita jamais sermos tomados pelo desânimo, pela falta de fé, pela falta de atenção para com a sua palavra. Peçamos ao Senhor que Ele, em sua graça, sempre nos conceda a força, o dom do seu Santo Espírito. Peçamos mais uma vez a Nosso Senhor que Ele também cuide da nossa nação, cuide de nós, povo brasileiro, cuide das nossas famílias, dos nossos idosos, cuide de todos nós. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.